Um atrativo que vai além da beleza. Assim é a Floresta Natural das Árvores Fossilizadas. O sítio paleontológico, considerado o maior acervo a céu aberto do mundo, foi descoberto em pleno Cerrado Tocantinense. A equipe do Vitene visitou o local e nos mostra em detalhes esse rico acervo. Escondido nos rincões do Tocantins, a quase 400 quilômetros da capital, está um lugar incrível. Um local que revela detalhes importantes da história do nosso planeta. Uma floresta de pedra bem preservada que se formou antes mesmo dos dinossauros pisarem na Terra há cerca de 270 milhões de anos, num período primitivo conhecido como Permiano. O último período da Era Paleozoica, né? E nesse período compreende uma fase glacial e interglacial. E é nessa fase interglacial do período Permiano onde há a proliferação dessa vegetação, né? Outro ponto importante também é que representa a aproximação de várias terras emersas, dando origem então ao supercontinente conhecido como Pangeia. Então, localmente, hoje o que nós conhecemos como território do estado do Tocantins estava próximo, então, do norte da África e de regiões conhecidas hoje como América do Norte e Europa. Então, naquela época, havia um cinturão climático que permitia, então, um clima quente e úmido. Naquela época não havia grandes animais habitando o planeta e a vegetação aqui era bem diferente do nosso cerrado. Quem dominavam eram samambaias gigantes com cerca de 15 metros de altura que habitavam regiões próximas a rios e lagos. Essas samambaias são conhecidas por pelo menos 2 gêneros. Esse daqui, no caso, é Tieteia, que ela é encontrada em maior quantidade. Mas nós encontramos também um outro gênero denominado de psarônios. Plantas semelhantes são encontradas atualmente em regiões equatoriais. Além dessas samambaias arborescentes, nós encontramos em menor quantidade algumas outras plantas chamadas esfenófitas, né? Elas eram parecidas com as cavalinhas. Outras plantas de menor porte existentes atualmente, né, e são conhecidas popularmente como cavalinhas. Mas afinal, o que teria acontecido para que uma vegetação tão exuberante, que dominou esta região do planeta durante tanto tempo, pudesse virar pedra? A resposta pode estar relacionada ao clima da região. Pelas descrições que nós temos, como esses vegetais estavam próximos a esses corpos d'água, consequentemente deveriam haver grandes tempestades, períodos de chuva mais intensos. E nesses períodos de chuva mais intensos, promovia então a queda desse material próximo aos corpos d'água. E com essa queda, esse material acabava sendo encoberto pelos sedimentos que vinham junto com as águas. E o que acontece então? Existem dentro dessas soluções aquosas, existem minerais que começavam a precipitar nas estruturas orgânicas desses vegetais, impedindo até um processo de decomposição muito rápido. E ao precipitar nas estruturas desses vegetais, ele promoveu essa preservação tridimensional. O vegetal mineralizou e se tornou rocha. O processo de fossilização teria acontecido tão rapidamente que não foi possível a decomposição da matéria orgânica. É isto que faz desta floresta de árvores petrificadas um patrimônio tão raro. Hoje o local é protegido pelo governo do estado que criou o Monumento Natural das Árvores Fossilizadas, no município de Filadélfia, no norte do estado. Aqui se caminha sobre a história, literalmente. É impossível passear aqui pelo monumento sem pisar, chutar fragmentos históricos, artefatos históricos naturais. Desde pequenos fragmentos até esse exemplar aqui, ó, de um caule de samambaia muito bem preservado. Essa região aqui é a parte da raiz desse vegetal e o restante a parte do caule. Se vocês observarem mais lá em cima um pouquinho, ela está revestida por um tipo de rocha que nós chamamos de arenito, tá? Em decorrência do momento em que esse vegetal tombou e foi recoberto por sedimentos, né? O que favoreceu, portanto, a preservação desse material. Ao longo de milhares de anos, o vento e a chuva foram varrendo o terreno e revelando um tesouro de valor histórico imensurável. Acredita-se que muitos fósseis ainda estejam embaixo da terra. Mas o que se revela é impressionante. Partes fragmentadas de troncos de árvores que ainda parecem com madeira.
Procurando atentamente é possível encontrar até folhas fossilizadas que parecem ter sido carimbadas na rocha. O processo de fossilização preservou até mesmo a estrutura interna do caule das plantas, o que tornou possível que os pesquisadores estudassem estes vegetais pré-históricos. Além de curiosos, estes fósseis ajudam a conhecer melhor a história do nosso planeta e como o mundo que conhecemos hoje se formou. A evolução da biota na Terra, a distribuição geográfica desses organismos também, porque vários fósseis de vegetais são encontrados na região sul-americana, mas também na América do Norte, na Europa e na Ásia. E muitos dos vegetais nos fornecem condições para entender um pouquinho do paleoclima da época em que eles viveram. Curioso, bonito, surpreendente. Uma aula de biologia, paleontologia e história ao ar livre. Gostou? É possível conhecer o parque. O acesso é difícil, mas vale a pena. A visita pode ser agendada com o Naturatins, que cuida do monumento. Mas lembre-se, é só para olhar. Não pode se retirar daqui qualquer artefato. É crime. Só se pode levar belas fotos e muitas histórias.